Você provavelmente já conhece e já utilizou um parafuso e uma chave Phillips, mas o que você provavelmente não conhece é a curiosa história do parafuso Phillips, e de como ele quase perdeu o posto para um parafuso canadense. Acredito que um parafuso seja algo que dispensa apresentações, você sabe o que é e para que serve. Já a origem do primeiro parafuso é algo que eu posso afirmar que você não sabe, já que nem os historiadores sabem dizer ao certo. O que dá para afirmar é que a ideia do parafuso já estava presente em inúmeros projetos da antiguidade, como no famoso parafuso de Arquimedes e nas prensas de madeira utilizadas para esmagar uvas e azeitonas, por exemplo. Mas a utilização do parafuso de metal como meio de fixação só apareceu lá por volta do século XV na Europa. Eles eram feitos à mão por artesãos habilidosos, principalmente para máquinas e armas. E cada parafuso era único, caro e vendido individualmente com sua própria chave. De modo que o meio de fixação dominante nos projetos desta época ainda eram os pregos, os rebites, os encaixes em madeira e as cordas. Não tinha como bater a simplicidade de fabricação de um prego ou rebite, por exemplo. A utilização de parafusos em uma escala um pouco maior começou com as armas no século XVI. Este mosquete Willock, por exemplo, utilizava um parafuso para permitir a rápida substituição da pirita que produzia faísca, e parafusos de fenda nestes pontos para substituir os outros componentes internos que se desgastavam. Como pode perceber, os parafusos já eram utilizados neste período, só que em alguns dispositivos e máquinas bem específicas, que aliás eram bem caras, muito diferente do que é hoje. Foi só por volta do século XVIII que inventores como estes que estou mostrando aqui começaram a desenvolver as máquinas que permitiram a produção em massa de parafusos de metal. Mas e o parafuso Phillips? Já chegamos nele. Antes eu preciso apresentar o parafuso Robertson, desenvolvido pelo canadense Peter Robertson 25 anos antes do parafuso Phillips. Um projeto que se tornou um padrão norte-americano e que tinha a importantíssima melhoria de não deixar a chave escorregar para os lados, como nos parafusos de cabeça com fenda tradicionais. Quem já parafusou um destes sabe do que eu estou falando. Só que o Robertson também não era o primeiro a patentear um parafuso de cabeça cilíndrica deste tipo. Essa patente de 1875 já garantia os direitos do inventor Alan Cummins de Nova York para um parafuso de cavidade triangular e quadrada. O problema no projeto de Cummins era que o parafuso deveria ser estampado com um formato quadrado ou triangular até o fundo, deixando o fundo da cavidade plano. Para quem não sabe, a estampagem é feita com uma máquina que aplica uma força enorme e deforma o metal no formato da ferramenta de estampa, ou corta quando é o caso. Quanto ao parafuso Cummins, a estampagem no projeto dele tinha alguns problemas. A ponta quadrada do punção de estampo e a grande profundidade da cavidade deixavam a cabeça do parafuso frágil e deformada na parte de fora, o que prejudicava o encaixe dele nas peças e aumentava as chances da cabeça do parafuso quebrar. Mas se a profundidade da cavidade fosse menor para minimizar estes problemas, o parafuso ficava com uma capacidade de torque que poderia ser aplicado nele bastante limitada, além de ser mais fácil da chave escapar e o parafuso espanar. Problemas que fizeram com que o parafuso Cummins nunca fosse produzido comercialmente. O que o Robertson fez foi alterar levemente o projeto de Alan Cummins, fazendo o fundo da cavidade com um formato cônico, como uma pirâmide invertida. Esta abordagem não deformava a parte externa da cabeça do parafuso e o deixava mais resistente, já que no momento da estampagem, o formato pontudo do punção redistribuía os grãos de metal de uma maneira mais uniforme, aumentando a resistência da cabeça do parafuso. Este processo também desperdiçava menos metal para fazer um parafuso se comparado com um parafuso de fenda, que naquela época era feito principalmente por corte. Multiplica aí seus milhares de parafusos e você terá uma economia significativa. Eram vantagens que deixavam o parafuso barato e resistente, além de ser mais fácil de fabricar. Um parafuso que também era de fácil utilização, devido à característica de não escorregar para os lados, como no parafuso de uma fenda que tinha até então. Tudo isso serviu como uma luva para a nova indústria automobilística, que buscava reduzir constantemente os custos e os tempos de produção. Vantagens que em 1908 colocaram o parafuso Robertson na produção do carro modelo T no Canadá, fabricado pela Ford Motor Company. Como cada carro utilizava mais de 700 parafusos, Robertson ganhou muito dinheiro. Fora o dinheiro que ele ganhou pelo uso do parafuso em outros tipos de produtos, como na indústria naval, na ferroviária e na de bens de consumo. Por volta de 1913, ele resolveu que era hora de expandir os seus negócios e mirou a Inglaterra para isso. A ideia era produzir os parafusos por lá e exportar para o resto da Europa. Só que ele não contava com a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e acabou com os planos dele, o deixando apenas com a empresa canadense, que vendia a maior parte dos parafusos para a Ford canadense. Foi então que ele decidiu expandir para os Estados Unidos, algo que o próprio Henry Ford queria. Mas a negociação entre eles não andou bem.
o Henry Ford queria licenciar a patente com um contrato de exclusividade, em que só a Ford produziria os parafusos e pagaria royalties para o Robertson. Termos que ele não aceitou, já que ele queria fabricar os parafusos e vender para a Ford e para outras empresas. O resultado foi que, além de não conseguir o contrato com a Ford dos Estados Unidos, ele também perdeu o contrato que tinha com o Canadá, que representava mais da metade de suas vendas. Já a Ford continuou utilizando os parafusos de fenda simples até que outra solução surgisse. E ela viria de um mecânico de automóveis dos Estados Unidos chamado John Thompson em 1932, ano em que ele depositou esta patente, concedida no ano seguinte. Para variar, a ideia de um parafuso com a fenda em cruz não era novidade, mas a união deste formato com o processo de produção criado por Robertson, com a cavidade em formato cônico, é que era a novidade da patente. Até então, as ideias que envolviam este formato em cruz previam que ele fosse reto até ao fundo, trazendo todos aqueles problemas de antes. Deste modo, o parafuso não deformava na parte externa, apresentava uma resistência maior da cabeça e era diferente do parafuso de Robertson. Quando essas patentes, tanto a do parafuso quanto a da chave, foram concedidas em 1933, seus direitos foram diretamente concedidos a Henry Phillips, que tinha comprado os direitos de Thompson meses antes. Agora você sabe o motivo de o parafuso ter este nome. Mas quem era Henry Phillips? Bem, além de ser um vendedor muito habilidoso e com muitos contatos comerciais, ele também era o diretor de uma grande empresa de mineração e um bom inventor, visto que ele melhorou o projeto do parafuso e obteve outras patentes nos anos seguintes. E por ser um bom vendedor, ele optou por explorar comercialmente o parafuso de uma maneira diferente dos outros inventores de até então. No lugar de construir fábricas para produzir eles, ele optou por ganhar dinheiro com os royalties das patentes, algo que ele conseguiu na década de 1930, quando fechou um acordo com uma grande fabricante de parafusos dos Estados Unidos. E era um parafuso com muitas vantagens, suportava mais torque que os de fenda simples, permitindo uma fixação mais apertada. No improviso, permitia utilizar uma chave de fenda tradicional, era autocentrante e não escapava da fenda, o que economizava tempo e diminuía os acidentes, e era compatível com as novas ferramentas de montagem que estavam surgindo, como as parafusadeiras elétricas e pneumáticas. Em 1936, o parafuso Phillips já estava disponível para todos os consumidores e logo atraiu a atenção da montadora GM, que colocou o parafuso no carro Cadillac. Na sequência, outras montadoras americanas como a Ford aderiram ao parafuso e ele também foi parar em aviões, trens e navios. Claro que com suas roscas e padrões específicos para cada projeto, mas a cabeça Phillips estava lá, licenciada por ele, rendendo só em 1940 $1.323.000 de royalties em valores atuais. A Segunda Guerra então fez a utilização dos parafusos de cabeça Phillips disparar. Ele estava presente em praticamente todos os equipamentos militares da época, o que gerou muito dinheiro para ele até as patentes expirarem na década de 1960. Bem, um pouco menos no Canadá, onde os parafusos Robertson permanecem como um padrão até hoje. Olhando a história contada até aqui, dá para dizer que foi por muito pouco que a fama do parafuso Phillips não ficou com o parafuso Robertson. Se os planos de Robertson de vender o parafuso na Europa e depois para a Ford dos Estados Unidos não tivessem dado errado, quem sabe a história seria diferente, já que os dois parafusos apresentam vantagens muito semelhantes. Mas depois que o Phillips foi adotado como um padrão na indústria de guerra da Segunda Guerra Mundial, ele dominou o mercado de uma forma irreversível. Hoje em dia, a quantidade de padrões de parafuso é tamanha que eu não vou nem me atrever a entrar nesse assunto. Bem, chega de parafuso por hoje. Um abraço aos apoiadores do canal e não esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda muito.